Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Então, hoje a gente está aqui mais uma vez para falar de um projeto de captação de recursos, e esse projeto, a meu ver, ele tem tudo para ser a menina dos olhos de qualquer estudante de cabala do Brasil, né, e de língua portuguesa. Por quê? Pela primeira vez em português, nós vamos ter a oportunidade de estudar um dos principais materiais que criaram, ajudaram a formar o pensamento cabalístico ao longo dos séculos, né? Esse projeto ele é a captação de recursos para o livro Pardes Rimonim, né? E eu convidei aqui a pessoa que vai capitanear esse projeto e vai, na realidade, ser a pessoa que vai trabalhar, vai criar, é o gestor, criador e tudo mais, que é o nosso querido Rabino Yair Alon. Então, gostaria de dar boas-vindas a ele. Obrigado. Seja muito bem-vindo e, Obrigado. por favor, né, dê sua palavrinha aí de abertura. Antes de mais nada, obrigado, Frater. Você é sempre muito simpático, me convidando para essas conversas, né? Você sabe que eu já te considero padrinho do projeto, como sempre, né? Qualquer coisa que eu lançar, você é considerado padrinho. E obrigado pela oportunidade de vir aqui discutir sobre o projeto, sobre o livro, sobre o autor. E obrigado também aos seus ouvintes, aos seus telespectadores, que têm aí muito interesse. Sempre que eu apareci aqui, têm me recebido também muito bem e têm sido muito calorosos comigo. Muito obrigado. Então, vamos começar já na pedrada, né? Quem é o autor do Pardes Rimonim? Fala um pouquinho desse personagem. O autor é o Moshe Cordovero, né, ou em português o Moisés Cordovero, e ele é uma daquelas mentes que eu chamo de renascentistas, né? Embora não necessariamente se encaixando no movimento renascença, mas renascentista com aquelas mentes brilhantes, né? De um cérebro genial, um menino realmente prodígio. Então, o Moshe Cordovero foi um dos maiores cabalistas da nossa história, e para você ter ideia, ele vai escrever o livro quando ele tinha 26 anos, e é uma obra magna, né, como a gente vai falar aqui ao longo da live. Então, você pensar que com essa pouca idade, escrever um livro como esse já mostra essa maestria que ele tinha no assunto. Mas não só por isso, né? Ele era daquelas pessoas que, além de Kabbalah, tinha muito conhecimento sobre várias outras coisas, né? Estudou gramática, poesia, matemática, sabia um pouco de filosofia, medicina. Então, ele realmente tinha ali uma mentalidade maravilhosa. Como era muito comum na época dele, não se estudava só Kabbalah, estudava Talmud, lei judaica, filosofia judaica, né? Então, Moisés Cordovero era realmente uma mente assim muito à frente do seu tempo, reconhecido como tal já na sua época, né? Um erudito ali na sua época. E, bom, não foi à toa que, como você falou na sua introdução, fez uma das obras que marcou a Kabbalah em toda a sua história, né? Uma das obras que moldou o que é a Kabbalah hoje em dia e marcou realmente o estudo de Kabbalah em todos os tempos. Uma pergunta, assim, nesse período que ele escreveu, a gente está falando aí, acho que é século XVI, né? Isso. Ele já havia o termo Kabbalah, já era um termo corrente para designar esse tipo de estudos, ou era um termo que ainda estava em construção? Na verdade, ainda estava em construção, né? Se falava mais de a ciência oculta da Torá, era o termo que mais se usava, né? Ou a ciência secreta. Na verdade, nem a ciência, né? A sabedoria oculta ou a sabedoria secreta da Torá. Então, muito ligado àquela palavrinha Pardes, que todo mundo já ouviu falar, são os 4 níveis interpretativos, e o S do Pardes é Sod, então, o secreto. Então, era geralmente esse nome que se dava, né? Você pode falar um pouquinho sobre o termo Pardes no contexto cabalístico que se usa para os níveis de interpretação? Claro. Para quem não conhece? Claro. Aliás, não é à toa que ele chamou o livro dele de Pardes, né? Tem aí já um jogo de palavras, Pardes Rimonim. Então, ele já pega esse Pardes como alusivo a isso. Bom, então Pardes, no sentido literal, a tradução é um pomar,
tá? É um lugar onde você planta alguma coisa, você planta árvores frutíferas, tá? Agora, fez-se um jogo de palavras, por quê? Porque tem uma história no Talmud que conta de 4 sábios que entraram nesse Pardês, né? E esses sábios que entram no Pardês têm ali visões místicas dos palácios celestiais. Então, obviamente, que quando o Talmud fala desses 4 sábios que entraram no Pardês, não estamos falando de um pomar literal, né? De um pomar físico. Então, esse pomar seria o pomar que antecede os palácios celestiais. Então, como você hoje compra, algumas pessoas compram uma casa e querem ter um quintalzinho na frente da casa, né, para plantar alguma coisa. Então, os comentaristas do Talmud explicam que esse Pardês é um acróstipo, né, as 4 letras que escrevem em hebraico, para os 4 níveis interpretativos da Torá. Então, você pegaria o P, o R, o D e o S, porque você em hebraico não escreve as vogais, né? O A e o E cairiam. Então, o P é o nível Pshat, o R é o nível Remes, o D é o nível Drash e o S é o nível Sod. Que seria basicamente, né, aqui sendo um pouco breve, o Pshat é o nível literal, que é você pegar a Torá e ler como está ali, né? Então, ler sem muitas interpretações e ler literalmente o que está ali. Como a maior parte das religiões faz. Então, o texto da Bíblia não se mexe, é isso e acabou. Exato. Você depreende a lei como está ali, você entende que Adão e Eva são literais, o Jardim do Éden é literal, né? A cobra falava e pronto. Esse é o nível literal. O nível Remes é o nível já de alusivo, né? Ou seja, o que está ali começa a aludir a certas coisas. Então já é um nível com um pouquinho de interpretação, né? Já começa a se haver algumas metáforas ainda rudimentares. Tá? No nível Drash, é o nível que se chama de exegese, né? Uma palavrinha aí mais chata, mas onde você começa já a fazer inter-relações entre os textos. Olha, essa palavra que está sendo usada aqui também foi usada ali. Então, talvez esses trechos estão correlacionados, né? Você já começa a fazer interpretações um pouco mais elaboradas. E aí seria, por exemplo, onde começa a entrar o estudo da teologia. Exato. E aí os teólogos vão se aprofundando na obra e dizem, olha, não é bem assim. Exato, exatamente. É o que você às vezes chama aí no estudo da faculdade de alta crítica bíblica, né? Onde você tem aqueles dicionários bíblicos, léxicos, né? Registrando quantas vezes uma palavra apareceu, em que contexto ela apareceu, né? Na literatura hebraica, drash gera midrash, né? Uma literatura midráshica, onde você já tem mais do que metáfora, você já tem parábolas, você já tem histórias derivando, né? Então, por exemplo, histórias que às vezes complementam a história bíblica, que não está na história bíblica, né? Mas que complementam a história bíblica. Então, por exemplo, não sei se você já ouviu algumas histórias do tipo assim, contar que na época de Noé tinha gigantes e os gigantes se salvaram do dilúvio porque se seguraram na arca de Noé, né? E se salvaram do dilúvio. Isso não está na Bíblia. Mas com interpretações das palavras usadas, tal, você pega lá os Nefilim, que todo mundo adora esse termo, e aí fala que os Nefilim são gigantes caídos, e aí você começa a crescer a história por termos que aparecem. Isso já é um midrash, né? Obviamente que não é literal e não é alusivo, né? Nada ali alude a gigantes, mas no midrash você já consegue fazer esse tipo de leitura. E no S, que é o Sod, aí sim é o cabalístico, você usa todo um arsenal de interpretação, né, de hermenêutica, é o termo técnico, para derivar as mais possíveis interpretações. Inclusive, você usa numerologia, que né, o pessoal chama de numerologia, mas é gemátria, você usa substituição de letras, você usa todas as outras ferramentas que a gente falou, alusões, usa midrash, né? Ferramentas secretas mesmo, né? Inclusive tradição oral, para aí derivar ensinamentos da Torá. E aí, depois, esse Sod é que vai virar Kabbalah, como você falou. Mas por séculos, né, por 16, 17 séculos, talvez, isso não era chamado de Kabbalah. E aí também, é um dos livros mais famosos por fazer a descrição das 10 Sefirot.
né? Inclusive ele vai influenciar o Sefer Yetzirah também, não vai? E já havia a imagem formada da árvore ou ele participa da formação? Ele ajuda a participar, né? Um dos capítulos que o Moshe Cordovero coloca no livro é justamente tentando estabelecer essa questão. Você vê claramente que quando o Moshe Cordovero se propõe a discutir isso, é porque não havia consenso. Você tinha alguns desenhos da árvore, né? Dependendo, digamos, da escola de Kabbalah que você seguia. Uma grande questão que se tinha, por exemplo, era quanto à posição de Malchut em relação a Netzach e Hod, né? Se haveria ligação de Malchut para Netzach e Hod ou não. Então, uma escola dizia que Malchut só tem ligação com Yesod, né? E Yesod é que liga com Netzach e Hod. E outra escola dizia que não, que Malchut conseguia ligar com Netzach e Hod e com Yesod. Então, que Malchut faria 3 conexões. Tá? E o Cordovero, por exemplo, discute isso com a mente crítica que ele tinha, né? Pegando os textos e citando e falando, olha, o Zohar diz isso, o Zohar diz aquilo, desse trecho a gente pode depender disso, mas desse trecho pode depender daquilo, depender aquilo, e aí ele tenta fazer justamente, bater o martelo na questão, né, de qual que seria a versão correta. Mas você vê que isso não era um ponto estabelecido, já no século XVI, como você fala. Então, a gente já tem 1.500 anos de história de Kabbalah, mas ainda não era um ponto definido. Aí tem no Sefer Yetzirah mesmo, tem um trechinho dele, eu acho que é ali pelo capítulo, não lembro se é o capítulo 2 ou 3, que tem justamente aquela descrição. São 10 e não 9, 10 e não 11, que aí vai fazer um debate em torno de Da'at. Isso já é influência do material do Cordovero, né? Existe essa sefira, ela é a soma das 3 supernas, né? E aí eu tenho uma pergunta que vai emendar, depois eu faço ela mais para frente, para você não esquecer, mas eu já cito ela aqui. Aonde que ela se conecta, por exemplo, com Hassidim e Gevurot e os 10 mandamentos? Tá, existe essa conexão? Tá. Né? Então, tá contigo. Na verdade, eu vou complementar a sua primeira, porque o trecho do Sefer Yetzirah diz o seguinte, 10 e não 9, 10 e não 11, porque você tinha 2 problemas para contar. A questão é Dat, e uma outra questão que o Cordovero aborda é se Keter é em Sof e se Keter não é em Sof, porque aí você também tinha gente contando em Sof como uma a mais, e dava um rolo, então tinha gente que falava que eram 11 Sfirot, e punha em Sof no meio, e aí virava realmente uma bagunça, né? Aí virava um balaio de gato. Exatamente. Então tinha gente que falava, não, em Sof está em Keter, então eu tenho que contar Keter 2 vezes, e tenho que contar Dat, né? Então, o Cordovero aborda todo esse tipo de coisa. Você, só de ler o Cordovero, você vê como não era um consenso entre os cabalistas. Hoje a coisa está bem mais estabelecida, né? Hoje eu não conheço gente que diverge sobre isso. Hoje todo mundo vai te falar, são 10 Sfirot e pronto. A pessoa pode até não entender o que é Dat, né? Eu já vi muita gente que ainda debate o que é, mas a pessoa fala que é 10. Na época do Cordovero, você vê que claramente não era assim. Então, o Cordovero está tentando dirimir essas questões, né? E, como eu falei, bater o martelo nessas questões. E aí é interessante o que você falou, porque se você pegar o que a tradição diz, né, Frater, o Sefer Yetzirah foi escrito por Abraão. O Sefer Yetzirah não poderia estar conversando com o Pardes Rimonim, o Sefer Yetzirah já deveria ter a resposta. Mas quando a gente fala no âmbito acadêmico, você vê que claramente está conversando, né? Com o Pardes Rimonim. O Pardes Rimonim influenciou. O primeiro capítulo do Pardes Rimonim chama São 10 e não 9. E é o primeiro capítulo do Sefer Yetzirah também, né? Então, essa é a primeira discussão que estão tendo ali. Bom, e a conclusão, óbvio, é que são 10 e não 9, que datam uma sfirá que hoje o pessoal chama de virtual. Obviamente que o termo não tinha no hebraico, né? O termo virtual. E a conclusão é o quê? Data é um reflexo de Keter, né? Quando data aparece, Keter não aparece. Se aparece uma, não aparece outra. Ou você põe Keter ou você põe data. Né? Inclusive, você tem aquela imagem que, no geral, só vai aparecer, por exemplo, se não tem data, aí aparece Keter, Rochma e Binah.
Isso. E outros desenhos daí começam em Da'at e daí as 7 de Hesed para baixo. Exato. Que aí tem 2 desenhos, né? Exatamente. O máximo que você poderia fazer, eu acho que seria uma representação bacana, se você quer pôr Keter e Dat, seria pôr aquela data pontilhada, como eu já vi em alguns lugares, para mostrar que ela não está lá. Ela estaria ali, mas ela não está. Né? Agora, desenhar Keter e Dat seria um erro. Então, a data ela estaria equilibrando, digamos, Hormá e Biná, que, aliás, é um outro capítulo do Moisés Cordoveiro que chama as equilibradoras, digamos, né? Ele fala que toda a coluna do meio serve de equilíbrio entre as duas outras. Então, data equilibraria entre Hormá e Biná, Tiferet equilibra entre Hesed e Gevurah, e Esod equilibra entre Nessa e Rod, né? Essa é a ideia. Tá. Isso daí que você falou da equilibradora, isso tem a ver com aquela questão de Hassidim e Gevurot, Exato. que é a capacidade regular. Isso. Tem conexão com as mãos também, não tem? Isso, exatamente. E que o Sefer Yetzirah, para quem lembra, ou para quem já leu, chama de um fiel no meio. Ele chama de uma balança, como se fossem os dois pratos, e tem o fiel no meio, que é a língua da balança, né? E, inclusive, ele faz um jogo de palavras porque a língua também no corpo humano, que está bem no meio do corpo. Então, é o que você falou. Quando você vai meditar, você poria as mãos com os dedos espalmados, né? E você teria que pôr a língua no meio. A sua língua é o que está fazendo um equilíbrio na hora de meditar. Então, antigamente, a técnica que se usava nas escolas proféticas, você se prostrava, você ajoelhava, como hoje os árabes rezam, né? O termo é ajoelhando, né, mesmo? Pondo a cabeça bem para baixo do corpo, quase que em posição fetal, os dedos espalmados e na altura da língua. Por quê? Se entendia que a língua faria a mediação entre os 10 dedos, como você disse. Os 10 dedos, obviamente, são as 10 firot, e a língua falando o nome de Deus, ou um salmo, ou um versículo, é o que está equilibrando a energia das 10 firot. Seria o fiel da balança. Desculpe. Seria o fiel da balança. O fiel da balança, a língua da balança. Exato. Se você não usasse a língua correta, você estaria entrando num sistema desequilibrado e perigoso. Porque só as 10 firot por si só, elas não têm esse equilíbrio. São aí o que se chama 5 Hassadim e 5 Gevurot. O que são os 5 Hassadim? São 5 firot que tendem para o lado direito da árvore e 5 Gevurot são as 5 que tendem para o lado esquerdo. Né? Então, eu costumo dizer aqui, só para o pessoal entender, né? Claro que não tem nada a ver. É mais ou menos a teoria do Yin e Yang nas doutrinas orientais. Né? Você tem uma energia que é o Yin, uma energia que é o Yang, e tem uma coisa que tem que equilibrar no meio. Tá? Então você... me desculpa, veja se eu consigo colaborar, mas eu tenho muito a ideia do pêndulo, né? Que ele fica oscilando de um lado, até às vezes prefiro do que a próprio termo do Yin e Yang, né? Para não misturar o orientalismo. Exato. Porque daí o fiel o pêndulo, né? Ele vai oscilando e o fiel está aqui no meio, né? Ele está no eixo, né, do pêndulo, né? Perfeito. E aí a gente fica oscilando entre esses dois extremos, né? Isso, na verdade é uma imagem melhor mesmo, né? Então você tem que ter esse fiel no meio, essa é a ideia, né? E aí, isso é as Hassadim e as Gevurot, tá? Você não tendo esse equilíbrio no meio, seria algo muito perigoso, né? Que tem que dar o ponto do meio mesmo, chama o caminho do meio, por exemplo, que a filosofia mesmo vai chamar de caminho do meio, né? Para você ter esse equilíbrio, e inclusive, se a gente falar de árvore da vida na estrutura cósmica, o que permite que o mundo se sustente, o que permite que o mundo exista, né? Se mantenha de pé. Pois é. E aí a gente vem nessa noção toda da árvore, como um todo, essa questão de Ein Sof ser Keter ou não ser Keter. O que o Cordoveiro fala a respeito disso? É legal você perguntar, porque aqui também a gente vai ver uma outra coisa interessante. Bom, daqui a pouco eu falo. O Cordoveiro em si, esse é um dos pontos que eu vejo que ele meio fugiu da questão. Né? Ele é um dos poucos pontos em que ele não é tão incisivo. Tá? Me parece que ele ficou um pouco com medo, é minha leitura, de decidir.
né, o que acontece. Mas eu acho, né, não sei, depois o leitor, quando o livro estiver traduzido, vai poder concluir se eu estou correto ou não. Ele tende a falar que Ensof é Keter. Que Ensof está em Keter. Né? E aí, por que eu digo que isso é interessante? Porque tem uma vamos chamar assim de uma tradição, algo já muito bem estabelecido na Kabbalah, de que a Kabbalah do Cordoveiro é radicalmente diferente da Kabbalah luriânica, que vai vir depois do Cordoveiro, né? E que você tem que saber fazer essa diferença. E que você, se estuda a Kabbalah de Cordoveiro, digamos, ou não pode estudar a Kabbalah luriânica, ou tem que estudar a luriânica sabendo que são duas diferentes, né? E justamente uma das grandes diferenças do Lúria, que vai vir depois do Cordoveiro, é essa. Para o Lúria, claramente Ensof não é Keter, né? Ensof estaria, digamos, acima, se a gente pode falar de dimensões, embora a árvore não tenha acima abaixo, mas para Lúria, Ensof estaria acima de Keter, ou antes, né, de Keter. E o Cordoveiro deixa meio aberto, mas ele dá a entender que Ensof está em Keter. Seria uma grande diferença entre os dois. Aí tem uma outra pergunta que para mim sempre fica nessa questão do desenho da árvore e tal, né? Os vasos, né? Eles são ou receptáculos que eles recebiam a luz divina, né? Eles são realidade. São ferramentas para o artesão, né, trabalhar a realidade dentro ali do contexto platônico, ou ainda a árvore ela é só um padrão para você enxergar o mundo, uma forma de você categorizar as coisas, colocar elas em categorias, né? Como que seria a função mesmo dessa noção dos vasos? Tá. O Cordoveiro passa pelas 3 ideias, né? Ele pega o que, de novo, quando ele está tentando fazer um apanhado da Kabbalah até sua época, né? Lembrar que o Pardes Simonim tem esse objetivo. Ele pega todas as visões de Kabbalah, dos primórdios da Kabbalah até o século XVI. Então ele fala que as pessoas tinham todas essas visões, né? A primeira é que os vasos são a própria realidade. Então, quando eu olho o mundo, eu já estou olhando diretamente os vasos, né? Então, você, Frater, é um vaso, eu sou um vaso, o rio, a floresta, as árvores, os animais são um vaso, né? A segunda visão é que não. É que os vasos são as formas que Deus usa para criar o mundo. Então, como você falou, é como se fosse uma visão platônica. Os vasos são os moldes, né? E esses moldes, então, são imutáveis, né? Mas eles depois criam formas que têm mutação. Então, eu tenho, por exemplo, uma forma de ser humano, tá? Que é um vaso, e essa forma de ser humano cria tipos diferentes de ser humano, tá? Que vão ter variação. Então, eu sou um, você é outro, que viemos do mesmo vaso, mas nós não somos necessariamente um vaso. Nós só fomos feitos de um vaso igual. E, bom, e aí, ao estilo Moshe Cordoveiro, ele vai analisando os textos, né, e defendendo uma tese ou outra, até chegar numa conclusão. E ele acaba dizendo que, na visão dele, Cordoveiro, né, e analisando os textos, ele acaba concluindo que os vasos já são a realidade, tá? Ele acaba descartando um pouco essa visão, vamos chamar de platônica, né, que os vasos iriam até um nível da realidade e depois já seriam algo que não os vasos. Então, a visão dele é que, quando eu olho para você, Frater, você já é um vaso, eu sou um vaso, e tudo na realidade é um vaso. Tá? Mas, aí de novo, minha visão. Parece que o Moshe Cordoveiro é um pouco inovador nesse ponto. Até Moshe Cordoveiro não era essa visão que se tinha. Tá? No próprio Zohar, dá para entender que não era essa visão. Existe um pesquisador muito famoso de Kabbalah, que é o Moshe Idel, né? Ele é um acadêmico da Universidade Hebraica de Jerusalém, ele é o professor da cadeira de Kabbalah, né, de misticismo, na Universidade Hebraica de Jerusalém, e ele vai dizer, por exemplo, que o Zohar é um livro neoplatônico. Por quê?
justamente uma das coisas é que o Zohar vai defender que os vasos são como as formas perfeitas de Platão, né? E que os vasos não estão na realidade física, que os vasos ficariam até um nível ideal, num mundo ideal, talvez, por exemplo, o mundo de Briá, né? E quando se chega no mundo de Asiá, que é o mundo que nós vivemos, não há mais vasos. Já há uma realidade física, mas que não é composta por esses vasos. Acho que o Gerson Scholem, aliás, o livro dele está aqui, deixa eu ver aqui, esse roxinho, ele está aqui já, o livro dele. Ele compra um pouco essa ideia também do neoplatonismo influenciando a Kabbalah, né? Ele também concorda com isso. Exato. Né? O Moshe Idel é sucessor do Gershon Scholem, ele pegou a cadeira do Gershon Scholem. Ah, olha só, então, aí, ó, eu não sabia. E aí você tem, ó, deixa eu ver, você citou isso, né? Aí o Cordoveiro, ele também fala um pouco disso, né? Que as Sefirot estão no mundo da emanação, né? E não na criação ou outro mundo, né? Não embriar, etc., né? Exato. Como que é esse entendimento? Ele faz uma distinção importante, né? Ele fala, se não fosse assim, a gente não tinha nomes diferentes para os mundos. Então, para quem não sabe, a gente tem na Kabbalah a ideia de 4 mundos. Na verdade, são 5, né? Começando com o que a gente chama Aká, Adam Kadmon, e aí vem 4, né? Que a gente chama de Abia. Atzilut, de cima para baixo. Atzilut, Briá, Yetzirá e Asiá. Atzilut significa emanação, Briá, criação, Yetzirá, formação, e Asiá, ação. Então, o que ele diz? O primeiro mundo chama Atzilut porque as coisas ali são emanadas. E o segundo é Briá porque as coisas são criadas. E ele faz toda uma análise que é importante a gente ter essa concepção dos nomes. Uma coisa é você emanar algo e outra coisa é você criar algo. Então, ele faz exatamente isso que a gente está falando. Os vasos, eles são emanados no primeiro mundo, mas as coisas são criadas no segundo. Então, é bem essa divisão neoplatônica. As formas são criadas, são emanadas, mas as criaturas vêm Briá. Então, para quem já leu Platão, ele faz mais ou menos... A metáfora que o pessoal usa é assim, é que nem um padeiro fazendo pão, né? Você tem as forminhas para fazer o biscoito, tá? Ou para fazer o pão. Mas, na hora de fazer o pão, não necessariamente o pão vai sair perfeito, né? Então, você vai fazer lá os bonequinhos do pão. Pode ser que um bonequinho saia sem o braço, o outro bonequinho saia sem a perna, saia com a cabeça queimada. A forma do bonequinho é perfeita, né? Mas os bonequinhos que você vai fazer com aquela forma podem sair problemáticos. Então, as formas, elas são emanadas, é Atzilut. E os pães são criados com aquela forma. Então, o Cordoveiro faz essa distinção. Depois de criar, você ainda teria a formação, você tem que dar forma para aquilo lá, e depois essas coisas vêm para o mundo da ação, onde elas ganham vida, né? Ganham uma alma, um sopro de vida, para poderem agir no mundo físico. Então, elas andam, elas sentam, elas deitam, morrem, né? Então, o Cordoveiro faz toda essa distinção, e é por causa desse tipo de leitura que o Gershon Scholem, o Moshe Idel falam que há uma influência neoplatônica no Zohar, né? Dizendo que há uma distinção entre os vasos nos diferentes níveis, e que talvez o Zohar está defendendo essa ideia. O mundo não tem vasos, o mundo físico de Asiá, e os vasos estão só lá em cima, criando as formas perfeitas, mas daqui para baixo não tem mais essas formas, né? Não, e é interessante que você percebe aí um nível de sofisticação muito grande do ponto de vista intelectual, de compreensão do todo, né, desses textos. E como você falou, até hoje, por exemplo, quando o pessoal vai falar dos 4 mundos, o pessoal diz isso e acabou. Dificilmente, quando alguém está estudando, a pessoa vai se debruçar sobre os 4 mundos e tentar entender a essência de cada um deles, que é bem diferente. Exato. No máximo chega assim, os 4 mundos é isso, os anjos estão aqui, o trono de Deus está ali, aqui onde a gente vive, e pronto. Geralmente as pessoas explicam os 4 mundos em um parágrafo, em 2 parágrafos, né?
no Pardes Simonim, ele fica páginas e páginas explicando e qual a diferença de estar emanado, de estar criado, né? Como é que a árvore da vida difere, porque tem árvore da vida nos 4 mundos, mas uma coisa é uma árvore emanada de uma árvore criada, e tem implicações graves, eu diria, né? Entre uma coisa e outra. É totalmente diferente uma árvore emanada de uma árvore criada, qual tipo de criatura. Então, realmente, o Moshe Cordovero se preocupa muito e as consequências são muito diferentes. Isso depois vai influenciar, por exemplo, os cabalistas que vêm depois, como Lúria, para fazer também uma série de diferenciações, né? É que a gente tem uma tendência depois a simplificar, né? Então, a gente chega em nós uma Kabbalah muito rasa, né? Uma Kabbalah muito simplificada. Mas se você for se preocupar mesmo em ler essas diferenças, é totalmente diferente você falar de mundo de Atzilut, de Briá, de Yetzirah e de Asiá. É quase que 4 Kabbalahs diferentes, né? Se você está falando de um mundo ou de outro. Tá? Seria importante fazer essa distinção se você quer ser minucioso, se você quer ser detalhista e técnico, né? E aí, para mim, a gente já começa a pensar, por exemplo, eu sou muito chato, nessas coisas eu gosto muito dessa questão do estudo do tradicional, justamente o que você falou. Nós viemos simplificando esse conhecimento, né? Então, você vai tirando palavra, vou resumir porque está muito complexo, o pessoal não vai entender, isso aqui era relevante na época dele, hoje não é. Exato. E aí, na realidade, você vai deturpando nessa simplificação, há uma tendência a você simplesmente perder a essência do original, e aí você, né, o livro vai dar quantas páginas em português? 1.200? Eu estimo 1.200. Né, vira um livro de 30, 40 páginas, 100 páginas, né? Então você vê como as pessoas tendem a simplificar excessivamente, né? Exatamente. Na verdade, eu entendo às vezes a necessidade de fazer isso, né? Mas é uma perda, né? No próprio Pardes Simonim, eu pus lá embaixo, né? Que se a gente bater a meta, eu já pretendo como meta estendida traduzir 2 livros que geralmente o pessoal estuda junto com o Pardes Simonim, né? Um chama Assis Rimonim, que é o suco da romã, o extrato da romã, e outro que é o Pela Harimon, o gomo da romã. Um desses livros é um resumo do Pardes Simonim, né? Justamente por quê? Porque as pessoas falavam assim, são 1.200 páginas, eu não consigo ler tudo, não consigo tal, vou fazer um extrato. Mas já é uma perda, né? Então, assim, por um lado eu entendo que eu vou fazer um extrato, mas é uma perda. Tem um outro exemplo no judaísmo que é assim, a gente tem um livro que chama o Shulchan Aruch, que é a mesa posta, né? É o livro mais importante para a lei judaica, para você saber como você cumpre tudo que tem a ver com lei. Nos tempos modernos, parece que no século XVIII ou XIX, fizeram o Kitzur Shulchan Aruch, né? O resumo do Shulchan Aruch. Então a gente tem uma tendência na modernidade a ir resumindo, né? Mas é uma lástima. Eu sempre dou um exemplo na astrologia também. A gente tem os tratados medievais de astrologia, né? Enormes também. Às vezes, por exemplo, o Tetrabiblos, do Ptolomeu. 4 livros enormes, falando de tudo. Aí você chega em 1930, se não me engano, vem o Alan Léo e lança um livro de astrologia desse tamanho, né? Resume os planetas em 7 linhas, né? As casas em 7 linhas, e a astrologia medieval fica resumida, né? Uma astrologia moderna, assim, super curtinha. Então é bem isso que você falou. Fica realmente uma perda. E ele entra também, o Cordovero, nos segredos de Atzilut, né? Quem vem de onde, quem emana para onde, quem vem antes de quem. Isso. Tem como falar um pouquinho disso, não? Tem. Eu ia, só para complementar antes de falar de Atzilut, veja como é importante essa distinção. Não é à toa que nós temos um livro chamado Sefer Yetzirah. É uma Kabbalah só do mundo de Yetzirah. Do Zabia que a gente está falando, Atzilut, Briá, Yetzirah, Asiá, é um livro denso pra caramba, falando só de Yetzirah, né? E vai falar, por exemplo, que o que dá forma para as coisas são as letras hebraicas. Uma das coisas, né? Então, ele vai falar de toda a árvore da vida só do mundo de Yetzirah. É um livro só focado ali. Então, você pode usar letras hebraicas, vai ser a tese do livro do Sefer Yetzirah, para formar alguma coisa. Por exemplo, o famoso Golem, né? Para formar algo e depois pôr vida nele. Mas é um livro que não serve para Briá. É um livro que não serve para Atzilut.
né? Se você quer aprender sobre Atzilut, por exemplo, aí a sua pergunta, você pode ir no Pardes Rimonim, e ele vai falar bastante de Atzilut. É um dos poucos livros que fala de Atzilut. O próprio Zohar não fala tanto, né? Então, o Moshe Cordoveiro é um dos poucos que foi especular sobre isso. Outro livro que fala isso é Halot, né? Bom, então, em Atzilut, o Cordoveiro vai falar sobre qual é a ordem da emanação. É algo que em hebraico chama Ishtalshelut, o desdobramento da emanação. E, bom, a primeira coisa que o Cordoveiro fala é que ele vai usar termos como antes, depois, acima e abaixo, mas, na verdade, a gente não pode falar de antes, depois, acima e abaixo, né? Não existe isso. Nós estamos falando de uma realidade que é muito etérea, né? Não tem ainda tempo e espaço. E ele está usando esses termos para ficar claro na mente do leitor. Mas, enfim. E aí ele fala que as coisas se desenvolveram, se desdobraram em absoluto de um modo diferente do que a gente imagina que é a árvore da vida, que é um modo, ele chama de circular. Não desceram de modo que ele chama de linear como a árvore da vida. Então ele fala que basicamente é o seguinte, sendo muito simplório, a luz de Ein Sof desce e em vez de reto, ela faz uma curva, ela faz um círculo. Ao completar esse círculo, ela desce mais um pouco e faz outro círculo. Isso, deixa eu te cortar rapidinho, isso tem a ver com os conceitos de Igulin e Yosher? Exatamente. Né, que é os concêntricos e uma configuração de harmonia, etc. Exatamente. Esses são os conceitos que a gente chama as Sfirot de Igulim e as Sfirot de Yosher. O Cordoveiro para por aí. Quem depois vai elaborar mais esses conceitos é o Lúria, né, que é considerado meio que o sucessor do Cordoveiro nesse sentido, né? Inclusive tem uma história meio mítica que a gente não consegue comprovar, mas que o Lúria chega na cidade de Safed no dia que o Cordoveiro está sendo enterrado, né? Não sei se vocês já ouviram essa história. No dia que o caixão do Cordoveiro está passando pela cidade, o Lúria chega, né? Inclusive vê uma nuvem preta assim, que seria o sinal de que ele é o escolhido. Mas enfim, ele fala disso. Então, a primeira emanação das Sfirot no primeiro mundo de Atzilut é uma emanação, digamos, estável, como você falou, de harmonia, né? Seria de círculos concêntricos, né? E essa emanação chama-se Igulim, que são círculos, né? Bolas. E aí, isso é o que vem primeiro e depois, né? Então ele vai falando. Então, Keter, Chokhmah, tal. Então, o círculo mais interno seria Malchut, seria bem pequenininho, e o círculo maior e mais externo seria Keter. E aí o Cordoveiro fala como se fossem camadas de uma cebola, né? Os anéis de uma cebola. Você vai tirando mais externo e tal, até chegar ao núcleo mais interno. E depois, por algum motivo, que ele explica lá, essa estrutura não servia ou desandou e gerou o próximo mundo, que é o Briá, criado, e aí começa uma estrutura Yosher, reta, que ainda não é a árvore da vida, mas ela começa a ficar como um tubo, como um cano. E depois, onde aparecem as três colunas, né? Isso, exato. No primeiro momento nem tem três colunas, ele diz. Elas vêm como retas mesmo, né? E aí começam a ganhar uma diagonalidade, vamos chamar assim, aí até surgirem as três colunas. Né? E é essa, na realidade, essa configuração, né? Também é o Yosher, né? É que vai começar a buscar esse contexto de harmonia, não vai? Entre as Sefirot. Exato. Aí tem um Midrash, né? Como eu falei, que o Zohar explora, que diz que o quê? Que, na verdade, no começo, Deus queria criar o mundo só com Gevurah, com a energia da esquerda, né? Com julgamento. Mas ele viu que não dava, que o mundo não ia resistir, não tinha capacidade de aguentar isso. Então, ele adicionou a energia de Hesed para equilibrar. Então, lendo isso, né, o Cordoveiro, por exemplo, desenvolve essa teoria, e o Zohar, né, explica, de que aí foi criada as colunas para contrapor.
Mas a ideia é que fosse só uma coluna e essa energia seria de Gevurah. Como não deu, criou-se uma oposição. E nessa oposição, a harmonia do meio. Então, primeiro se cria a coluna da esquerda, aí a da direita para opor e a coluna do meio para equilibrar. O Lúria depois vai ler esse mito também como uma passagem Gênesis, que é meio críptica, né, que o pessoal não entendia, que são uma parte que fala que houve 7 reis reinando em Edom antes que houvesse um rei em Israel. E o Lúria explica que esses 7 reis reinando em Edom são as 7 Sfirot inferiores, né, que elas primeiro existem e depois elas se esfarelam, né, elas se espatifam, tá, porque Deus tentou criar essas 7, né, não deu certo, aí Deus cria novas 7 que tem uma estabilidade. E aí isso entra também é onde entra a história dos caminhos, como que é isso aí? Ou também entra na qualidade e no comportamento do mundo, né? O Hassidim e Gevurot. Na verdade, entra junto, né? Como no começo era circular e num segundo momento reto, você não precisava, digamos, caminhos intermediando as Sfirot, né? O que o pessoal chama de caminho. Mas como depois precisou criar oposição entre as Sfirot e um equilíbrio, tinha que ter um jeito de comunicação entre as Sfirot. Então, é o que a gente chama na Kabbalah de Tsinorot. Tsinorot são tubos de comunicação mesmo, né? Como hoje, quando você vai fazer um encanamento de água, né? Fazer a água chegar de um lugar para o outro. Então, surge esses Tsinorot, que em português o pessoal chama de caminhos, né? No Sefer Yetzirah, são 32 caminhos. Por exemplo, de sabedoria, entre Hormá e Binah, né? Mas tem todos os caminhos, entre todas as filotas da árvore da vida. Para que servem esses caminhos? Para transmitir energia, luz, entre uma esfirá e outra. Né? E esses caminhos, então, é o que permite que exista um modo de equilíbrio, né? E que chegue luz, por exemplo, até Malchut. Mas para que essa energia seja transferida, também faz com que haja, então, um equilíbrio entre Hassadim e Gevurot, que antes não existia, como a gente está falando. Deus queria que fosse só Gevurah, que fosse só energia de julgamento. Então, quando esses caminhos são postos, eles também permitem que o mundo se mantenha. É graças a esse caminho que existe um sistema de equilíbrio, né? Se não fossem esses caminhos, o mundo não existiria, o mundo não teria equilíbrio, não teria harmonia. Então, é graças a esses caminhos que eu tenho a polaridade equilibrada, a polaridade dinâmica e harmonizada. Por isso, Hassadim e Gevurot tem a ver com a existência desses caminhos. Antes não precisava desses caminhos, mas também não dava para o mundo existir. Né? Então, esses caminhos só surgem quando realmente surge a configuração da árvore da vida, como a gente conhece hoje, né? Com as polaridades entre os colunas. Ele também começa a trabalhar o conceito de cores, né? No Pardes Rimonim. Eu, no geral, eu sempre falo que você vai ter cores, é difícil você pensar em cores na árvore como uma coisa estabelecida, porque você tem cores associadas aos mundos, né? Então, Tiferet vai ter uma cor num mundo e vai ter outra cor em outro. Né? Como que ele trabalha isso? Exato. Na verdade, ele pega... o livro que mais fala de cores é o Zohar, né? O Sefer Yetzirah não fala, o Bahir não fala muito, né? Ele pega os artigos do Zohar que mencionam cores. Agora, o Zohar, apesar de mencionar cores, fala geralmente de 4. Fala do preto, do vermelho, do branco e do verde. E deixa as outras meio assim, ao léu, né? E aí o Moisés Cordoveiro, Moshe Cordoveiro, tenta preencher as lacunas e ele chega nesse ponto que você falou, né, Frater? Como a gente discutiu aqui. Não sei se eu posso falar de cores iguais, já que as árvores são diferentes, dependendo do mundo que eu estou falando. Né? Em Atzilut, a gente disse, é uma árvore super etérea, né? Nem é muito árvore, são igulim. Então, ele discute esse conceito. Se as cores são sempre iguais, se eu posso falar de cores em todos os mundos, se eu posso falar quais são essas cores, né? E ele faz toda uma explicação dessa questão, inclusive discutindo o que hoje a gente chamaria de cromoterapia, né? Se um objeto hoje aqui no mundo é roxo, quer dizer que ele é ligado a Yesod, por causa disso?
né? Se um objeto amarelo ele é ligado a Tiferet ou não. Volta aquela discussão se os objetos são vasos ou não, né? Ou se os vasos estão só lá em cima e aqueles são formas imperfeitas desses vasos. Então, nesse capítulo que ele trata das cores, ele tenta definir todas essas questões, né? De onde vêm essas cores, por que são essas cores, se não são, como é que as cores do mundo físico refletem ou não isso, né? E aí, ele meio que conclui que essas cores são mais metáforas do que outras coisas, tá? E ele acaba dizendo que essas cores são subjetivas, no sentido de que nós, olhando para as Sefirot, vemos essas cores. Então, no sentido de que é uma percepção nossa de baixo para cima, ele chama, né? Nós, olhando para as Sefirot, vemos isso, mas que elas, na verdade, não têm essas cores. Se a gente fosse olhar de cima para baixo, né, não teria essas cores. Então, o Cordoveiro se junta, se a gente fosse falar do ponto de vista filosófico, né, àqueles filósofos que dizem que a realidade é moldada pelos nossos olhos. Como se a gente coloca um óculos, né, e esses óculos é que definem como a gente está vendo a realidade. A realidade não é daquele jeito, mas nós deturpamos a realidade quando a gente olha para ela, né? Se eu colocar um óculos cor-de-rosa, eu vou ver o mundo todo rosa. Se eu colocar um óculos verde, né, eu vou ver a realidade todo verde. E aí o Cordoveiro diz que é isso que acontece. Como nós, seres humanos, temos um cérebro limitado por sermos humanos, a gente tem uma limitação e vê as Sefirot coloridas, mas na verdade elas não são muito coloridas, diz o Cordoveiro. Isso já dá para você ficar viajando, né? Nesse pensamento aí dele, né? Porque tem muita informação aí que dá para se trabalhar. Sim. Né? Me diz uma coisa, ele também vai falar de outras duas coisas, né? Aqueles polimentos acima de Keter, né? A luz primordial, a luz polida. Ele entra depois nesses 50 portões de Binah, né? Primeiro vou falar desses 10 polimentos. Como é que funciona? Esse, para ser sincero, é um dos trechos que eu acho mais difícil do Cordoveiro, né? Porque, assim, a visão geral da Kabbalah, dos cabalistas hoje, é que você não consegue falar de nada acima de Keter, né? Principalmente se você entender que Keter é Ein Sof, como parece que o Cordoveiro entende, né? Então, acima de Keter, eu teria o que a gente chama de inefável, aquilo que você não consegue expressar. Você estaria falando de Ein Sof, né? Então, o que eu poderia falar, né, sobre acima de Keter? E aí, surpreendentemente, o Cordoveiro vem e fala. Ele fala que acima de Keter eu teria uma luz, tudo bem, isso a gente sabe, e ele começa a descrever essa luz. E ele fala que essa luz está dividida em 10 partes, ou são 10 tipos de luz. E ele fala que essas luzes são extremamente, o termo hebraico é como se fossem polidas, extremamente puras. A ideia é que você pegou um vidro, né, esfregou, poliu muito bem, e ele ficou extremamente brilhante, extremamente transparente, dando a ideia de que você poderia olhar ali e ver através dele, ou refletido nele muito claramente. E assim, é uma ideia muito, muito radical, eu diria, do Cordoveiro, né, de onde que ele tira isso. Ele até cita ali alguns trechos do Zohar, né, parece que tem uma base do Zohar para falar isso, mas é muito difícil realmente falar de onde ele tira isso. Basicamente, é o que a gente tem na Kabbalah, um conceito que se chama Or Haganus, a luz oculta, né? Que, segundo o Zohar, é uma luz que Deus teria criado, mas não mostrado ao mundo, ele teria deixado oculta, né, que é o termo Or Haganus, para os justos no mundo vindouro. Ele só revelaria essa luz para os justos depois que o Messias chegasse, né? E aí o Cordoveiro se põe a falar dessa luz oculta, né? Não sei como ele tem informações sobre essa luz. E fala que são 10, e descreve essa luz acima de Keter. Então, é um discurso extremamente complexo do Moshe Cordoveiro, e presumivelmente ele fala de 10, porque talvez teria mais 10 Sefirot, mais uma árvore da vida acima de Keter, né? E ele estaria falando talvez no mundo de Adam Kadmon. É difícil falar do que o Moshe Cordoveiro está falando. Eu estou realmente aqui no mundo das especulações, tá?
mas é basicamente isso. É um dos trechos mais difíceis do Pardes Rimoni. E é curioso, assim, eu estou ouvindo você comentar, e a todo momento, em alguma coisa que você fala, eu me conecto lá com a literatura de Rehalot, né, de Rehalot. Então, você vê como é importante o estudo desse material, porque eles foram criando o pensamento, né, moldando essa linha de pensamento. Não foi uma coisa, ele não tirou do vazio, Não. né? Isso vem, é uma discussão de milênios, né? Isso vem séculos e séculos de conhecimento, de tradição escrita, tradição oral, né? Uma ginástica de pensamento, né? Exato. Então, Aliás, tem um capítulo que é de Halot, no livro do Pardes Rimoni. O Cordoveiro vai em cada um dos palácios, descreve cada um deles, por que é aquele anjo, por que é aquela chave. É um dos capítulos mais interessantes do Pardes, né? E aí, já que você falou nisso em número, me lembra a questão dos portões de Biná, né, que são 50 portões. Aí, lembrando que o conceito, acho que tem a ver também com uma progressão, né, de 1 até 49, que é um ciclo, né? Inclusive, isso se repete, por exemplo, na contagem do Homer, né, na Sefirat HaOmer, que são 7 vezes 7, né, são as 7 Sefirot vezes 7, que vai dar 49. Isso. E aí fecha um ciclo, né, com 50, que daí, na realidade, iria para um outro nível, um nível de transcendência, né? Exato. Isso tem a ver com essa ideia dos portões de Biná? Totalmente, é isso, né? Então, claramente o Zohar coloca que a nossa realidade mesmo, digamos, ela vai de Malchut a Hesed, né? E são 7 Sefirot. E você pode pôr 7 dentro, né? Porque sempre dentro das Sefirot tem 7, tem Sefirot, então é por isso 7 e 7. Biná é a primeira parte da transcendência, né? Biná é como se fosse o céu, né? Então, a Terra, como nós conhecemos, vai daqui até Hesed. E de Hesed para lá você já está no céu. Ou, na verdade, o que o Zohar chama de Gan Eden, no Jardim do Éden. Né? Quando você morreu e sua alma, se você é justo, foi para o Éden, você está em Biná. Então, Biná realmente é os 50. Por isso que tem 50 portões. Você tem que passar 49 e os 50 é Biná. E aí, como você bem lembrou, agora que nós estamos no Homer, estamos fazendo essa contagem, é isso, né? Você ir metaforicamente do Egito, que é Malchut, a Israel, pelo menos até o Monte Sinai, vai para receber a Torá 50 é Biná, né? A montanha é Biná. Então, quando Moisés sobe o Sinai para pegar a Torá, é isso. Moisés é a Sefirá de Netzach, ele passa por Tiferet e chega a Biná. Então, Biná é toda essa transcendência que você falou, né? Não é à toa que é uma Sefirá intelectual, racional. Você chega num nível de consciência, né? Essa transcendência é no intelecto, não é uma transcendência física necessariamente. Bom, enfim, então por isso que você tem 50, você tem toda também uma derivação que o Zohar faz com numerologia, você tem na Biná o Nun, que é uma letra que vale 50, o Zohar diz que faz todo um estudo com esse Nun, né? E o Cordoveiro faz toda uma explicação também de onde vem esse 50, a importância desse número 50, mais ou menos nessa linha do que a gente está falando, de toda a importância que o 50 tem na Torá, no judaísmo, do Nun, né? E ele vai explicando todas essas ligações. E aí ele vai explicar aqui, resumidamente, que para você chegar nessa transcendência de Biná, você tem que vencer, digamos, lembrando que Malchut e Seirampim, que são as 6 Sefirot do meio, são o físico e o emocional. Então você tem que vou chamar de trabalhar, né? Trabalhar no seu mundo físico e trabalhar no seu mundo emocional para conquistar essa consciência de Biná. E isso que seria atravessar os 50 portões ou abrir os 50 portões de Biná. Nossa, isso eu falo, às vezes eu comento contigo, quando você começa a entrar nessas minúcias, a gente vê como a gente ainda tem pouca informação no montante do pensamento cabalístico, né? A gente fica sempre no feijão com arroz, e acho que é por isso até que são tão essenciais esse tipo de
de projeto de tradução do material clássico, porque você vê que tem verdadeiras minas de ouro aí para você estudar e ficar muito tempo, e que realmente, se você não tem acesso a isso, você cai no ramo da especulação. Então é muito difícil, e aí até não culpo os autores nacionais, porque você vê que o pessoal não tem material de pesquisa. Exato. Porque mesmo em inglês, muitas vezes não tem todos os materiais. Né? Ou você lê o hebraico ou não lê. É isso. Você vai fazer uma pesquisa de Biná, você acha o mesmo texto copiado e colado diversas vezes, às vezes tem 1, 2 parágrafos, como a gente falou, você vai pesquisar sobre Yetzirah, não tem, né? Então não dá nem para culpar mesmo os autores, porque essas coisas não foram traduzidas, não são acessíveis. Então, quando a gente tem uma obra como essa traduzida, né, aí você começa a ver a riqueza de coisas que tem e ainda não tinha sido disponibilizado. Você começa a ficar maravilhado, né? Nossa, quanta coisa tem sobre Biná que eu nem imaginava, que dá para falar sobre Biná que eu nem tinha ideia. Né? Exatamente isso. E aí me diz outra coisa. Nesse trabalho, ele também entra numa discussão sobre a coxa de Jacó, lá a Netza maculada, né? Essa imagem, eu estava pensando, ela faz alguma relação com aquele exercício do Tikkun Hanefesh, que Sim. você faz a energização do corpo? Sim. Então, a questão das coxas é outra muito interessante, porque, assim, de todas as Firot, né, tem duas que o Zohar quase que não fala delas, né? São Netzach e Hod. O Zohar fala muito, muito pouco delas. Netzach até... Não, Hod, talvez menos que Netzach, não sei. Bom, e Netzach e Hod são comparadas, se a gente põe a árvore da vida no corpo humano, faz a relação com o corpo, Netzach e Hod são as coxas. E o Zohar explica, não vou entrar aqui em detalhes, mas ele explica que Netzach ficou... de todas as Firot, tem uma que ela ficou cosmicamente maculada, universalmente maculada, né? Que é Netzach, porque ela representa a coxa de Jacó, e como Jacó recebeu aquele golpe no anjo, né? Quando ele está lutando com o anjo lá na calada da noite, ela ficou maculada, né? Então todas as Firot no mundo funcionam bem e mandam energia bem, mas Netzach não muito. E, por exemplo, diz o Zohar que um dos efeitos disso é que a gente hoje não tem mais profecia, porque a profecia vem daí, né? Então, para a Kabbalah, não sei se você sabe, ou se os ouvintes sabem, a Kabbalah não acredita mais em profetas, né? Desde que o templo destruiu. Então, aquela coisa assim, Deus falou comigo e me mandou uma revelação, a Kabbalah não acredita nesse tipo de coisa, porque Netzach está maculado. Bom, e aí, a gente tem na Kabbalah, principalmente depois do Lúria, tá? No Cordoveiro ainda não tanto, mas principalmente depois do Lúria, a ideia é de que os nossos atos humanos influenciam no mundo cósmico, influenciam nas Firot, no mundo superior. Então, cada vez que eu faço aqui um ato bom ou mal, eu estou mandando energia para o mundo superior. Se é um ato bom, vamos chamar de mitzvah, em geral, né? Eu estou retificando o mundo, eu estou corrigindo o mundo. Então, Netzach em especial é uma sfirá que precisa ser corrigida, precisa ser retificada. E como é que eu posso retificar isso? Com minhas meditações, com minhas orações, com meus atos positivos, proativos e tal. Então, o Lúria, em especial, vai desenvolver uma ferramenta chamada Tikkun Nefesh, a retificação da alma. Só que essa retificação da alma não é só uma retificação da minha alma, como eu disse, uma retificação do mundo. Porque eu retificando a minha alma, estou retificando o mundo. Né? Então, essa ferramenta que o Lúria desenvolve cura o mundo, cura a alma e cura o mundo. Tá? Então, como eu disse, o cordoveiro ainda não tem tanto essa noção, né, de vamos retificar o mundo. Né? A ideia de Tikkun Olam é mais luriânica do que cordoveiro. Mas o cordoveiro chega a mencionar um pouco isso, que a Netzach está maculada e que a gente deveria, de algum modo, tentar retificar. Só que o cordoveiro acredita que isso vai ser feito mais pelo Messias, quando o Messias chegar, e que nós humanos não temos tanto o que fazer assim. Né, que cabe a nós aceitar essa mácula em Netzach.
Muito bem. Além dessa questão que nós acabamos de falar, da coxa de Jacó, ele entra também na questão dos nomes divinos. Então, ele cita tanto o nome de 4 letras e faz alguma distinção desse nome com relação aos demais nomes com a árvore, e também ele faz uma menção ao nome, né? Ave, Sag, Ma e Bom, né? Que parece que tem uma relação com o nome de Adam Kadmon. Isso. Né? Você pode falar um pouco dessas 2 temas relacionados a nome divino? Tá, posso. A teoria dos nomes divinos é uma teoria central na Kabbalah, porque a gente sabe que você tem, para cada sfirá, um nome, né? Ligado àquela sfirá. Talvez o caso mais conhecido, até porque é o primeiro que aparece na Torá, é o Elohim ligado a Binah. Então, é visto como a força criadora, vamos chamar assim, é o nome que aparece em Gênesis, criando o mundo, né? Então, o Zohar já logo nos primeiros capítulos, porque de Gênesis vai explicar que Binah é a força criadora, comparado então, por exemplo, até com a mãe, dando origem a Hesed, Gevurah para baixo, por isso que o mundo foi criado em 7 dias, você tem 7 esfirot, né? De Hesed da Malchut. E cada esfirá tem aí um nome ligado. Mas o nome por excelência de Deus, vamos chamar assim, se a gente tivesse que escolher um nome, é o que em português, né, ou, na verdade, por influência grega, o pessoal chama de tetragrama, né? Ou tetragramaton. No hebraico não se usa esse nome, se usa o nome de 4 letras, mas é a mesma coisa, né? Tetra de 4 e grama letra. Mas o que pouca gente sabe, e o Cordoveiro, como está se propondo a pôr toda a teoria cabalística por escrito, ele explica que esse nome de 4 letras, ele pode ser decomposto, né? Que é uma técnica que a gente chama na Kabbalah de você soletrar um nome, ou uma palavra. Então, você pode pegar as 4 letras do nome e a gente fala de soletrar ou expandir, na verdade, né? Então, eu vou dar um exemplo em português. Você pega, por exemplo, a palavra Yair, né? E você pega a letra Y e você escreve Y, né? Você escreve I-P-S-I-L-O-N, né? A letra A não tem como, I não tem como, e você escreve a letra R. E-R-R-E, né? Então, o que é um nome de 4 letras, no caso Yair também, né? Por curiosidade, é 4 letras, vira, sei lá, 20 letras, porque Y, A, I, R tem 4 letras. Então, o nome de Deus, que é de 4 letras, fica expandido, né? Então, você escreve o Yud por extenso, o Rei por extenso, o Vav por extenso e o Rei por extenso. Só que aí tem uma característica. Você pode soletrar o Rei de vários modos. Por quê? Você pode, não vou entrar em detalhes, porque provavelmente os leitores também não sabem hebraico, eu não vou ficar, né, sendo enfadonho com isso. Você pode escrever o rei com rei, rei, o rei com rei, aleph, né? Você pode soletrar de vários modos. Dependendo do modo que você soletra, a numerologia do nome vai dar diferente. A gemátria do nome vai dar diferente. Então, ela pode dar 72, ela pode dar 63, ela pode dar 52 ou ela pode dar 45. E aí, dependendo do número, você tem o nome de Deus com valores diferentes, que é o que a gente chama de Av, Sag, Ma e Bon. Av é porque Ein, Bet, dá 72. Sag é Samer, Gimel, 63. Ma é Mem, Rei, 45. E Bon é Bet, Nun, 52. Então, são 4 variantes do tetragrama, o tetragrama expandido, só que numa a contagem dá 72, na outra dá 63, na outra dá 45 e na outra dá 52. E aí o Cordoveiro vai explicando por que essas expansões com diferentes números, a que elas se relacionam. Né? São 4 facetas diferentes do tetragrama, manifestando 4 coisas diferentes na realidade. É complicado, porque daí entra justamente, ao mesmo tempo que isso dá várias explicações, isso muitas vezes também traz munição para o pessoal que critica a gemátria como sendo ajustável, né? Porque aí você acaba tendo
achando vários valores para uma mesma coisa, né? Exato. Para os contrários à gematria, né? Aqui você teria um prato cheio. Então você fala, então agora você fez o tetragrama caber em 4 ocasiões, né? Você soletra de 4 modos e aí você faz 4 coisas. É um jeito de ver, né? Na verdade, essa crítica à gematria é antiga. Dentro do próprio judaísmo, os racionalistas falam isso, né? Você pega uma língua que já não tem vogal, né? E que você já preenche aí do modo como você quiser. Realmente fica um sistema muito flexível de você chegar na conta que você quer. E ainda tem, digamos, uns truques, né, na gematria, que é, por exemplo, você às vezes dá um número e você põe o que chama colelo, que é o dígito 1 para dar a conta que você quer. Então, a gente falou disso, por exemplo, você deu 49, você quer somar 50, você tem direito a pôr 1, né, pela conta de gematria. Então, assim, para quem é contra a gematria, realmente tem umas críticas assim que você fala, então você põe 1 quando você quer para bater a conta, sabe? E aí não tem muito o que falar. Então, ou você acredita na gematria e aceita os métodos, ou não. Agora, o Cordoveiro vai explicar, né? Do método cabalístico, ele acredita e vai falar, é 72 por isso, é 63 por aquilo, é 45 por isso, ou 52 por aquilo. E até isso aí também vai ter também uma relação com aquilo que está manifesto, com as partes do corpo do ser humano. Então, não depende de qual nome, né? A relação mais básica que o Cordoveiro vai explicar é que tem relação com os chamados Partsufim, né? Então, a gente tem Partsuf revelado e Partsuf não revelado. Então, a árvore, a gente geralmente fala de 10 Sefirot, mas a gente pode dividir ela em 4 Partsufim, né? A gente tem Ari Rampin, Abba Ima, Seir Rampin e Nukva. Então, grosso modo, Ari Rampin é Keter, Abba é Chokhmah, que é o pai, Ima é Binah, como a gente falou agora, é a mãe, criadora, Seir Rampin são as 6 do meio, e Malchut é a Nukva, o feminino. Então, Keter, Ari Rampin não tem manifestação nenhuma, né? Segundo alguns cabalistas, a gente nem chega em Keter, né? É uma discussão também, né? Que o Cordoveiro traz. Chega ou não chega? Então, em Ari Rampin, por exemplo, você não tem nome de Deus que caiba, né? Que você não pode manifestar nada. Agora, em Ima, Binah, você teria o nome de Deus que dá 63. E aí o Cordoveiro vai lá provar por quê, né? Então, você teria a manifestação do intelecto ativo que a gente estava falando, né? Quando você atinge um certo nível de consciência. E aí você seria o lado esquerdo do cérebro, né? Outras não. O lado direito, que é Chokhmah, já o Cordoveiro vai falar, não tem paralelo no físico, né? Tem um nome de Deus, mas você não consegue atribuir a nada no corpo. Seria algo como a nossa intuição, um sexto sentido, seria o que os profetas alcançavam quando eles tinham uma visão, né, do divino, uma mensagem de Deus que eles recebiam, mas não era corporal, né? E então, isso tem um nome também, não tem essa forma de... essa técnica de visão, né, de desenvolver isso? O nome clássico, na Bíblia, o nome é Razon, né, a visão que o profeta tinha. E a técnica é o Ruach HaKodesh, você recebia um espírito de santidade, né? Que, aliás, a tradução, na verdade, é Espírito Santo. Mas, para diferenciar do cristianismo, que usa o termo Espírito Santo, costuma se traduzir como espírito de santidade, para não dar ideias erradas, né? Para não causar celeumas, né? Para não achar que está descendo a pomba do Espírito Santo, e aí falar, bom, então o judaísmo está falando da mesma coisa. Não, o Ruach HaKodesh é o espírito de santidade. E o Cordoveiro, ele também fala sobre as 22 letras, as vogais, né, as nekudot, né? E como Sim. que fica isso? Então, aí é dentro daquela discussão que a gente falou, entendendo basicamente as letras e as vogais, né, como representação do mundo de Yetzirah, né? Elas podem ser usadas como, vamos chamar como ferramentas de manipulação do mundo de Yetzirah, para você canalizar certas energias ou canalizar certas influências da árvore e trazer algo, materializar algo no mundo de Asiá. Então ele pega essa ideia do Sefer Yetzirah, claro, e o Zohar, né, traz essa ideia. Então ele explica o que cada letra canaliza.
tem um discurso famoso do Zohar, né, logo nas primeiras páginas, nos primeiros capítulos, em que as letras se apresentam para Deus, né, falando, olha, por favor, me escolha para criar o mundo, eu quero ser a primeira letra a criar o mundo, eu quero ser a primeira a abrir a Torá, né? E Deus, elas trazem uma vantagem, né? Eu tenho que ser a primeira letra porque eu faço isso, isso, isso. E Deus vai rebatendo uma letra atrás da outra, dando um lado negativo daquela letra. Então, nesse discurso, a gente vai conhecendo, né, lado positivo e negativo. O Cordoveiro traz esse discurso, né, e vai falando o que cada letra tem de bom, o que cada letra tem de ruim, né? Então, essa é a base desse texto, é o que o Sefer Yetzirah também traz, né? A gente vê aí o que cada letra pode criar e destruir, vamos chamar assim, em termos bem do Sefer Yetzirah mesmo, né? E essa é a ideia do que a gente pode fazer com as letras no mundo cabalístico, tá? Repetindo, elas serviriam de tirar para baixo, né? Elas não têm muita utilidade ou nenhum afeto em efeito, desculpe, em Briá ou em Absoluto. E é engraçado porque, inclusive, esse trecho do Zohar, ele é um dos trechos, assim, eu particularmente acho um dos textos mais bacanas, porque ele coloca tanto a tese quanto a antítese de cada letra, né? Exato. Ele vai fazendo esse paralelo, né? Porque as letras vão se apresentando por Criador como se elas fossem, olha, eu sou a quinta essência da maravilha do universo. Exato. E eu tinha que estar ali. Daí, né, o Criador fala, não, ó, peraí, não é bem assim, porque você representa tal coisa, mas você também tem um pé lá do outro lado, né? Exato. E isso, se não me engano, tem um trecho do Eclesiastes, né, Coelê, né, na Torá, né, na Tanakh, né, que fala, né, que Deus fez tudo correspondendo um ao outro, né, para criar, para mostrar tanto o lado positivo como o negativo, né, a bênção e a adversidade. Perfeito. Que esse trecho, aliás, é o que o Sefer Yetzirah vai pegar para falar que as letras têm um lado bom e um lado ruim, né? Então, o Sefer Yetzirah vai lembrar, acho que lá no seu capítulo 4º ou 5º, de que você tem 28 momentos, né, no mundo, 14 bons e 14 ruins. Então, sempre há um momento para nascer, um momento para morrer, um momento para criar, um momento para destruir, um momento para isso, um momento para aquilo, um momento de paz, um momento de guerra. E aí ele vai tentar atribuir as letras, né, com isso. E lembrando bem isso, não existe você falar assim, a letra, sei lá, qual é para cura? Não. Por um lado ela cura, por outro lado ela te traz doença. Né? A letra pode te dar vida, a letra pode te matar. Ela pode trazer paz ou pode trazer guerra. Como é que você faz isso é que é a questão, né? Então você tem que saber se é o momento certo, se é a letra certa, com a invocação certa, com a kavaná correta, né? Que aliás é outro capítulo do livro do Moshe Cordoveiro, se você sabe usar kavaná. Nada uma energia só. A Kabbalah tem isso muito claro. Aquela velha história, né? Você vai falar assim, o dinheiro é ruim, o dinheiro é bom. Não tem isso. O dinheiro né? É como que você vai usar esse dinheiro, quando que você vai usar, onde você vai usar, como você vai usar, que vai fazer esse dinheiro ser bom ou ruim. Né? Então, esse dinheiro pode acabar com a tua vida ou pode fazer algo muito bom. Né? Uma faca é boa ou é ruim? Depende. Então, todo mundo fala, se você usar para meter em alguém e matar essa pessoa, você usou para algo ruim. Né? Agora, se você usar para abrir alguém, salvar, tirar uma doença dessa pessoa, né, tirar um câncer que está lá dentro, você usou para algo muito bom. Né? Inclusive eu faço com os meus alunos, quando a gente comenta às vezes sobre dinheiro, o pessoal sempre fica, mas dinheiro, a gente tem que ver se é bom, se é ruim, porque tem uma série de energias agregadas. Aí eu faço um experimento que é meio herético aí, que é pegar, por exemplo, aquele trecho do Coríntios, que fala sobre o amor, né? Ainda que falasse a língua dos anjos, se não tivesse amor, nada seria. Eu digo para eles, troque pelo dinheiro, né? Que inclusive acho que o George Orwell faz isso num livro dele. E daí ele faz essa versão e você põe, né? Ainda que eu tivesse
né, se eu não tivesse dinheiro, nada Nada seria, seria. o dinheiro não ensoberbece, o dinheiro não tem ciúmes. E daí, quando você coloca nessa ótica, o pessoal espanta, o pessoal fala, pera, né, o que está acontecendo? E daí você mostra que o dinheiro ele é uma energia inerte, né? Eu chamo de força cega, ele é uma força cega. Então, ele, na realidade, não tem peso, é o que você faz com ele que vai importar. Exatamente. Como, aliás, você tem que entender, todas as forças da natureza são assim, eu comparo com a gravidade, com a eletricidade, com a força atômica, né? Todas elas. Eu tenho um curso meu que é de Kabbalah e dinheiro, quase que 20% do curso eu passo tentando pôr isso na cabeça das pessoas. Porque, principalmente no mundo ocidental de mentalidade cristã, isso é muito forte, né? As pessoas nascem com essa mentalidade, no mundo judaico não tem isso. De que o dinheiro é sujo, de que ganhar dinheiro é feio, de que se eu tiver muito dinheiro eu não posso ostentar, e aí é feio. E isso, psicologicamente falando, é uma trava muito grande. Às vezes a pessoa se sabota, né, para não ter uma vida de prosperidade, porque ela nasceu numa cultura que fala para ela que realmente é feio, né, ter dinheiro. Que aquilo é errado. Que aquilo é errado. Então eu estou dando um curso para ela de Kabbalah e dinheiro e de prosperidade, 20% do tempo eu tenho que passar falando, olha, primeira coisa, você tem que ver se você não tem uma crença que conflita com essa visão. Você tem que tirar essa crença e perceber que não tem nada de errado, né? Então, é muito complicado. E aí, se a gente vai para a extensão disso, como você falou, todas as forças, eu achei muito bom quando eu fiz um curso seu, Frater, que você colocou essa questão de maneira muito interessante. A própria ideia de anjos e demônios, como a gente tende a polarizar, né? Na verdade, a Kabbalah, ela não fala tanto dessa polaridade quanto a gente fala. A Kabbalah fala, por exemplo, muito mais de anjos, né? E ela põe, por exemplo, anjo da morte. Né? Ela não fala de demônio da morte, você falou muito bem isso. Né? Quando ela fala lá que no Egito os primogênitos tinham que morrer na 10ª praga, quem passa para matar esses primogênitos é um anjo. Né? Então, você não fala o demônio da morte, é um anjo da morte. Né? Então, nós, humanos, é que começamos a dar valor, né? A vida é positiva, a morte é negativa. Mas do ponto de vista, digamos, universal, vida é e morte é. São duas forças do universo. Né? A saúde é uma coisa e a doença é outra coisa. Nós ficamos pondo valor positivo e negativo. Enfim, e as coisas, elas simplesmente são. Pode ser bom ou pode ser ruim, dependendo do contexto. Né? Enfim, é bem essa discussão que nós estamos tendo aqui, né? Não, e é muito interessante, né? Nossa, como eu falei, isso vai abrindo, assim, campos para discussão que, se for deixar, nós vamos ficar aqui uma semana só nisso. falando disso, né? E daí a gente estava comentando sobre as letras, as vogais. Você chegou a comentar alguma coisa, não? Falei muito pouquinho, né? Falei que elas são ali do mundo de Yetzirah, né? Junto com as letras, né? Do mundo de Yetzirah. E aí uma curiosidade, no hebraico você tem 10 vogais, né? Porque você tem a longo e a breve, mais ou menos como era no latim, né? E longo e breve, então você tem 10, e obviamente a relação vai ser com as filhotes. Então, você consegue fazer uma relação de vogais com as filhotes, tá? O Cordoveiro explica, do mesmo jeito que os nomes de Deus que a gente falou, né? Cada nome ligado a uma sefirá, cada vogal, portanto, ligado a uma sefirá. O Cordoveiro explica por quê. Isso é o que vai depois inspirar cabalistas como o Abulafia, por exemplo, a fazer exercícios meditativos, inclusive, né, de você pegar o nome de Deus e colocar as vogais para fazer uma conexão com aquela sefirá. Então, você põe o nome de Deus e vocaliza com a vogal correspondente àquela sefirá para conectar com aquela sefirá. Inclusive, o Abulafia põe movimentos da cabeça, né? Quando é o A, você vira para a direita. Quando é o I, você vira para baixo. Quando é o O, para cima. Porque as vogais no hebraico são postas ao redor da letra, né? Então, se a vogal é posta para baixo, você teria que pôr a cabeça para baixo. Se a vogal é posta para cima, você põe a cabeça para cima. O Abulafia ainda faz como eu poderia dizer, uma somatização dessa vogal, né? Você representa a vogal no seu corpo. É uma técnica muito interessante. Enfim, isso é a Abulafia. O Cordoveiro faz também uma associação, então, dessas vogais com a árvore da vida, explicando, né, qual é a lógica de cada uma. Por que uma vogal é mais gevurá, né? Por que uma vogal é mais hesed, né? E ele tem todo um tratado. Uma das partes ali do livro é sobre isso.
ele vai entrar, por exemplo, em alguma discussão também com relação aos palácios, né, como tem no Zohar e na Halot? Vai. Um dos capítulos é esse, né, o dos palácios. Ele fala de cada um dos 7 palácios, por que cada anjo está em cada palácio, por que a literatura de Halot fala que você tem que dar aquele selo ou falar aquela palavra, né? Ele fala da literatura de Halot, mas não tanto como está na literatura de Halot, tá? Ele foca mais no Zohar, mas ele acaba, claro, que mencionando a literatura de Halot clássica, né? Então, o Halot Rabati, o Halot Zutarti, mas ele trata da literatura de Halot, tem um capítulo todo dedicado a isso. Deixa eu... peraí, eu vou para a próxima pergunta, e daí eu quero voltar nesse tema, porque isso já me foi numa outra que eu falei, eu preciso perguntar isso. Mas tem uma outra pergunta que vai vir antes, porque vai amarrar essa explicação e a próxima. Tá bom. Quer dizer, na minha cabeça só vai, né? Se vai ou não, você que vai dizer. Tá. Mas vamos lá. Teamim, né, que a gente chama, as marcas de cantilação. Perfeito. Né? Isso é uma regra fixa. Por exemplo, eu ouvi falar que você tem, né, no Tanar, você tem essas marcas de cantilação para você poder saber como fazer a pronúncia. Isso. Aí eu sou obrigado a perguntar, primeiro, isso é uma regra física? Fixa, né? Não física, fixa. E se eu falar de outra forma, sem essa cantilação pré-determinada, eu vou queimar na frente do anjo, o anjo vai vir e me executar, não vai ser inócuo, né? E, inclusive, eu pergunto isso porque na própria literatura de Salmos, né, dos Terrilim, também tem alguma coisa assim, né, com essas cantilações e tal, né? Como que isso é encarado, né? Tá. É ligado à questão de letras e vogais, né? Se você estava pensando nesse sentido, é ligado sim. Então, o Cordoveiro trata em sequência, né? Ele fala de letras, fala das vogais e fala dos chamados teamim. Então, assim, se é fixo ou não, sim, pero no mútuo, né? Então, é assim, a tradição de como você tem que pôr as cantilações é fixa, você não pode mudar essas cantilações, tá? Agora, por exemplo, o que cada cantilação representa, por exemplo, se você vai subir de tom, se você vai descer de tom, isso muda, né? Um judeu sefaradita vai cantar diferente de um judeu askenazita, que vai cantar diferente de um iemenita, que vai cantar diferente de um falacha, né, que é o judeu etíope, vai ter essas variações. E assim, portanto, tem essa diferença, digamos, de cultura, né, de costume. E aí você pergunta, então, se eu não cantar desse modo, né, eu vou queimar diante de um anjo e tal. Depende do contexto. Se você entender no sentido mais santo, vamos falar assim, mais sagrado, a resposta seria sim. Vamos lembrar que essas marcas de cantilação, elas serviam para quê, rigorosamente? Para a recitação que era feita no tabernáculo, primeiro, e depois no templo de Jerusalém, pelos levitas. Os levitas é quem tinham que fazer as recitações, enquanto o sacerdote estava fazendo o trabalho mesmo, né? O sacrifício ou alguma outra coisa. Os levitas eram os responsáveis por toda a parte musical, seja tocar um instrumento ou seja cantar um salmo, como você deu exemplo, ou algum outro versículo, por exemplo, o Shema Israel, né? O Escuta Israel. Ali você tinha que ser rigorosamente correto na pronúncia e no cantar. Então tem aquelas histórias, né, de se você falasse errado, você morria imediatamente, fulminado. Como era um erro também se você fizesse um erro no sacrifício, se você tocasse na Arca da Aliança, se você entrasse num domínio que não podia, né? Então aquele espaço sagrado, seja tabernáculo ou templo, não contemplava, não aceitava nenhum tipo de erro, né? Depois que o templo foi destruído, ficou-se, digamos, numa leniência, né? Você continua usando os teamim hoje na sinagoga,
tá? Você faz a leitura pública da Torá com Teamim, mas obviamente que com muito mais leniência, como eu falei. Se você errar, não acontece nada, talvez um rabino mais rigoroso vai puxar sua orelha, vai falar, não, volta, né, você errou. Aquele velhinho ali da comunidade, sentado no banco, lá no último banco, vai chiar que você errou, mas não vai queimar, não, né? Hoje é um pouco mais tranquilo. Né? Eu pergunto porque a impressão que a gente tem, até para a pessoa, duas imagens vêm à minha mente quando eu penso na cantilação. Primeiro, no sotaque que, por exemplo, nós temos no Brasil, o português que se fala no sul, né, no sudeste, no nordeste, tem diferenças enormes de pronúncia, a ponto, às vezes, de você ter dificuldade de compreender o que o outro fala. Eu até recomendei agora, num dos últimos cursos meus, que o pessoal acha que o português é tudo igual, mas tinha que ser assim, papapá. Falei, assista um filme chamado Desmundo, do Osmar Prado, que ele faz um português que vem para o Brasil, porque ele ganha uma terra, daí ele vem explorar, aquela coisa toda, e ele é falado em português castiço, e daí você tem que assistir o filme com legenda, porque você não entende nada, e é português. É o português que se falava lá em, não lembro se é século XVI ou XVII, mas é por aí, então é quase impossível você entender. Né? E acredito que o hebraico vai ter essa evolução também. Eu acho que se você pegar um Tanakh lá de trás e tentar cantar agora, vai ter diferença. Sim. Sim. Né? E outra é a pauta musical, que você tem na pauta os tempos, né? A marcação de tempo, as notas, né? Que você faz a orquestra tocar junto. Aí eu me pergunto se de repente a cantilação cai nesse contexto, diz, ó, isso aqui é a pauta original disso aqui, você tem que cantar, tocar desse jeito. Com certeza. Quanto ao português, né, uma curiosidade, eu não sei se é um problema meu, mas eu perguntei para algumas pessoas, elas concordaram. Filme recente, que foi ao Oscar, Bacurau, né, eu não entendia o que se falava no Bacurau, né, com aquele português do Nordeste. E aí eu punha a legenda ali para poder entender, né, aquele português que aparece já no filme Bacurau. Então, que dirá outros, como você falou, do século XVI, do século XVII, né, alguma coisa assim. E como você bem disse, no hebraico tem a mesma coisa. Contar aqui um caso interessante. Numa sinagoga que eu trabalhava, né, no Bom Retiro, a gente tinha um judeu, daqueles que é sobrevivente de guerra, tal, ele vivia na Polônia, né, aprendeu o hebraico lá, com um sotaque, então, de leste europeu, e quando alguém fazia uma bênção, ele não falava amém, ele falava umen, né? E aí tinha toda uma discussão, nós rabinos paramos para discutir se o amém dele era válido ou não, porque se você não fala amém, você fala umen, você não está falando amém, e aí não vale o amém. Talvez até outro valor. Exatamente, você está falando, primeiro que pode ser um amém em vão, né, que é grave pela Alahá, pela lei judaica, e se não for em vão, pelo menos não é efetivo, você não está fazendo a bênção valer para você, né, então a bênção ficou em vão. E ficamos, sinceramente, são 3 rabinos que tinha lá na sinagoga, discutindo se valia, se não valia. Eu, como cabalista, falava que vale porque é a intenção, e o outro falava que não, porque é a linha. Enfim, e fomos nas fontes de lei, e Maimônides, e não sei o quê, e tal. No fim, discutimos que sim, que valia. Mas ele falava umen, né? Porque o sotaque dele era de falar umen. Então, para você ter essa questão que você disse, né? Tem claramente o sotaque. E a marca da cantilação passa pelo mesmo problema. Então, é como eu falei, obviamente a cantilação sefaradita não é a ashkenazita, não é a iemenita, né? E ainda dentro dos ashkenazitas, obviamente, tem diferença. Então, o ashkenazita polonês não canta como o ashkenazita alemão, que não canta como o ashkenazita ucraniano. O sefaradita do Marrocos não canta como o sefaradita do Irã, né? Então, você tem esse problema. A ponto de você ter casos de uma pessoa falar, bom, nessa sinagoga eu não vou ouvir a leitura da Torá porque para mim ela é inválida, né? Se eu ouvir o Hazan, que é o cantor, lendo desse modo, para mim não vale, eu vou em outro lugar. Mas complicado isso. O duro é que eu vou acabar saindo da outra pergunta, mas eu preciso falar isso aqui. Eu estava lendo esses dias uma anedota, né? Seria uma anedota. De um menino lá na Polônia, entre o final do século XIX e o começo
o final do século XVIII, começo do século XIX, e que os pais haviam morrido e essa criança foi adotada, né? Ela foi adotada, acho que os pais morreram num acidente, alguma coisa assim, né? E daí um sujeito adotou esse menino era judeu, e ele guardou as coisas do pai desse menino e nunca tocou no assunto, até que chegou uma determinada altura, né, que aí a criança cresceu, começou a fazer pergunta e tudo mais, e daí ele se viu obrigado a contar a origem do menino, que ele era judeu, e que ele guardava os pertences dos pais, Tá. né? E daí já na Polônia, que já tem lá uma segregação também, né? Tem todo um passado aí antissemita, né? Sim. E daí esse menino resolve buscar, ele pega a caixa dos pertences dos pais, se comove com aquilo, e ele começa a buscar os seus iguais, né, os outros judeus, e daí ele vai para uma outra cidade, né, e ele não sabe por que aquilo comove ele, né, e aí isso entra nessa questão, né, até onde a letra é mais importante do que o chamado, né? E a gente até fala aqui na Kavaná, eu acho que eu vou deixar a pergunta para depois, porque eu acho que aqui a gente vai entrar na Kavaná, naturalmente, Sim, né? com certeza. Como que funciona, né? Como que a gente pode definir a Kavaná? Inclusive, não sei se assistiu o teu filme Tar, que concorreu ao Oscar, né? A melhor atriz, a Cate Blanchett, e ela, quando vai falar de reger uma orquestra, ela cita a Kavaná como sendo algo necessário ao maestro para conseguir executar né, com propriedade uma obra. Né? Ela fala, não basta você executar o que está na partitura, tem que ter Kavaná. E daí ela explica, né? Mas, como nem todo mundo aqui viu o filme, eu pergunto para ti, como é que se define Kavaná e o que é isso, afinal? Nossa, é uma pergunta difícil, viu? Eu acho que é daquelas coisas que é mais fácil você saber o que é do que definir o que é, né? Eu diria que Kavaná é você pôr o espírito, né, no que você está fazendo, pôr a alma, não o espírito, pôr a alma no que você está fazendo. É você realmente ter a intenção de fazer aquilo, né? E aí, realmente, quando você tem a intenção, quando você põe a alma, põe o coração naquilo que você está fazendo, pouco importa a forma, né? Pouco importa o mundo físico. Então, no mundo físico, você pode ter desempenhado algo com maestria ou com menos maestria, com menos expertise ou com menos expertise, né? Você atingiu o objetivo. Tem uma história que eu gosto muito, que é para mostrar o que é a Kavaná, que é uma história que envolve o Isaac Luria, de um homem que era analfabeto, né? E ele queria rezar. Então ele frequentava a sinagoga, mas como ele era analfabeto, ele pega o livro de oração, o Sidur, né? E ele não sabe rezar, então o que ele faz? Ele só conhecia duas letras do alfabeto, as duas primeiras, né? Como se fosse A, B, Aleph, Bet. Então ele abre o Sidur e fica Aleph, Bet, Aleph, Bet, Aleph, Bet, Aleph, Bet, Aleph, Bet, e ele fica assim, enquanto todo mundo está rezando, né? A reza dura 1 hora, ele ficou o tempo inteiro assim, Aleph, Bet, Aleph, Bet, Aleph, Bet, Aleph, Bet. Só que ele quer tanto rezar, né, e quer tanto se conectar com o Criador e chegar na oração, que ele, né, realmente faz essa conexão. E ele vai indo na sinagoga todos os dias e faz essa reza. Um dia, um cara do lado ouve, né? Ouve ele falando Aleph Bet, Aleph Bet, Aleph Bet, e aí começa a tirar sarro dele, né? Fala, que é isso que você está fazendo? Você vem aqui na sinagoga e fica Aleph Bet, Aleph Bet, Aleph Bet, e começa a tirar o sarro e expõe ele ao ridículo, né, em público e tal. E aí o Isaac Luria, que está na sinagoga, ouve isso e dá uma baita reprimenda no cara, né? E fala, olha, saiba que você, com toda a sua erudição, que sabe ler e faz o Sidur e todas as rezas, não tem 1/10 da Kavaná que esse cara tem, né? Ele não sabe ler e não sabe as rezas, mas falando Aleph Beit, Aleph Beit, Aleph Beit, faz uma conexão com o Criador e a reza dele é 10 vezes mais aceita do que a sua. Por quê? Porque ele tem Kavaná, né? Ele realmente quer
falar com o Criador e conectar com o Criador e ter os seus pedidos atendidos pelo Criador. E você que faz a reza impecável e pronuncia tudo certinho, né, e fala todas as palavras certas e pronunciadas, não tem a sua reza aceita. E a partir de hoje, depois do que você fez, não adianta mais você rezar, diz o Lúria, que aí mesmo que sua reza não vai ser aceita, porque o que você fez com o próximo, né, esse ato de exposição pública, aí suas rezas a partir de hoje não vão ser mais aceitas. E o cara fica com a cara no chão, né? Então, isso mostra muito o que é a Kavaná. Não importa a forma, né? Não importa o seu desempenho físico, externo, né? Importa como o que o seu coração está querendo, o que o seu coração está fazendo. Mas aí a gente tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes as pessoas podem entender assim, então basta eu colocar o meu desejo mais forte, né? Eu desejar aquilo de forma profunda. E não é só isso, né? Não. Porque eu já vi algumas definições assim, tem a ver com concentração, intenção, entrega, né? E também aqui a retidão, e também acho que com retidão, mas não retidão no sentido de impecabilidade, né? Isso, fazer certinho, né? Que esse outro cara tinha na sinagoga, mas impecabilidade no sentido assim, da pureza, né? Sem pecados, impecável, né? Isso, de você ser um santo, um justo na terra, né? Algo assim, nesse sentido. Então, eu vejo que a Kavaná ela passa por tudo isso, né? E até na música e no ritual, eu faço muito improviso livre, né? E eu, inclusive, agora, essa semana, eu vou ter um show aqui no Teatro Municipal e estava comentando com o baterista que quando a gente faz o improviso livre, ele tem que ser livre, inclusive das regras Claro. de música, né, da música, harmonia ocidental, aquela coisa toda, mas vou pegar uma escala dodecafônica, pronto, você já está numa regra, então não pode, e quando você começa a tocar, você automaticamente já está tão imerso nisso aí, que você já quer emendar uma frase, você já quer fazer uma coisa, e daí eu estava comentando com ele que na minha prática, em especial com ele, que eu me dou muito bem com esse baterista, esse percussionista, quando eu escuto ele tocando, eu só falo assim, cara, seja o que Deus quiser, e faço uma entrega ali, né? Então eu me deixo imbuir por aquilo e não pensar em nada, justamente fugir da regra, né? E aí você vê que funciona. Os melhores improvisos que nós temos, apesar da loucurada, que é o improviso livre, ele permite que a gente faça isso. Você entra na que a gente chama, na música se chama de, e até na psicologia acho que tem, que é no fluxo de pensamentos, né? Num fluxo mental, né? E acho que quando você entra na meditação, na oração, você quer chegar nesse estado de fluxo, né? Que aí acho que tem a ver com essa coisa da Kavaná, né? De você, né? Mais importante que a regra, mais importante tudo, né? Com certeza. Né? Vem tudo somado e nada ao mesmo tempo. Eu acho que isso que você experimenta, Frater, é um pouco de Kavaná, porque você entrou com tudo, né? Como eu falei, você pôs a alma ali, pôs o coração na música, e talvez um pouco do que os cabalistas chamam de bitul, né? O bitul é o anular a si mesmo. Você anulou a razão, você anulou, como você falou, a lógica, você parou de usar um sistema que você sempre usa. Você anulou o eu, de certo modo, e, como você falou, seja o que Deus quiser, você entregou na mão de algo maior e a música está te levando, Deus está te levando, né? Não sei. E então eu acho que é uma mistura de Kavaná com Bitul que você está tendo ali, né? Bacana, já tu aprendi um conceito novo novo. Não, e é bacana porque eu vejo assim, os alunos, muitas vezes, eles tentam pegar um conceito pela razão, e eu vejo que Kavaná é um conceito que não vai pela razão. Não. Né? Ele não é um conceito assim do tipo, junta isso, mas isso da Kavaná. Não. A Kavaná é um estado de espírito, né? Como eu falei, você pôr o espírito. Falando em música, eu acho que quem representa muito bem isso
eu não lembro agora o nome daquele filme que ganhou também o Oscar, daquele menino que está praticando bateria, justamente, você vai lembrar, Whiplash, acho. Whiplash. Whiplash, exatamente. E aquele professor super chato que faz ele ser perfeccionista e tal, e uma hora o menino simplesmente entra também no fluxo e ele transcende, consegue... né? Ele exatamente, transcende. ele transcende, exatamente. E aí ele consegue, né, entrar. Antes daquilo, o que ele está tentando? Ele está tentando a técnica, ele está tentando de modo racional fazer o que o professor está querendo, né? E não vai, e vai tentar 300, 400, 500 vezes e não vai, porque ele está na razão, né? Ele não conseguiu ainda esse modo Kavanagh-Bitur, né? Só quando ele consegue é que aí ele entra realmente no fluxo, como você falou. É difícil isso. E daí isso tudo me faz pensar na primeira pergunta que ficou para trás lá, que era justamente isso. A gente estava comentando ali dos palácios, que ele descreve os palácios que tem também no Zohar e na Halot e tudo mais. Aí vem uma ideia que até eu estava discutindo esses dias com o pessoal sobre verificar, né? Porque uma das coisas que eu entendo do pensamento cabalístico é que você não apenas vai ter esse modelo de mundo, ou uma perspectiva, uma estrutura, mas isso serve até para você conseguir filtrar, entre aspas, o que é válido e o que é inválido. Porque se eu faço a prática da Halot como você fez, eu tenho que chegar num resultado similar. Exato. Eu não posso ter uma visão diferente daquilo lá. Eu vou ter variações, muitas vezes relativas, né? Então, por exemplo, se pegar o palácio, né? Depende da porta que eu entro para o palácio. Se eu entro pela porta principal, uma porta lateral, eu vou ver a sala de um jeito diferente. Exato. Né? Mas tem que ser a mesma sala. Perfeito. Exato. Né? E existe isso nessas literaturas, por exemplo, uma literatura de controle, tipo, ó, isso aqui é válido e aquilo é inválido. Existe sim. Eu diria até que existe muita preocupação quanto a isso, né? Não só na literatura de Halot, mas, por exemplo, em outras coisas que a gente conversou, quando eu te falei, por exemplo, que não existe profecia, né? Mas, então a Kabbalah é muito clara de falar assim, olha, se uma pessoa vem hoje e começa a falar assim, Deus falou comigo, Deus me revelou uma nova coisa, uma nova lei, né? Eu sou um novo profeta, a Kabbalah já olha e fala assim, esse cara tá variando das ideias. Não existe mais profeta, tá muito claro e tá muito estabelecido isso, né? A gente sabe quem é um profeta ou não. Existem critérios para você enquadrar uma pessoa num profeta, ela tem que te dar sinais muito claros por que ela é um profeta ou não, né? Então, não basta você subir aqui na Praça da Sé, né, em São Paulo, pegar um microfone e falar, olha, eu tenho uma nova revelação divina. Tal. Você tem critérios para definir se a pessoa é um novo profeta ou não. Né? O Messias, a questão do Messias. O judaísmo sofreu muito com os falsos Messias. Né? Um deles aí, o famoso Shabtai Tzvi. Então, como se você falou, tem uma lista de critérios para saber. Você está realmente... apto, digamos, a ser um Messias, você tem que preencher uma lista de critérios, você tem uma série de coisas que você tem que fazer, e com a lista de Halot não é diferente, né? Você tem que ter uma certa visão, você tem que passar por certos passos, você tem que ver certas coisas, falar certas coisas. Se você não passou por isso, você teve muito provavelmente simplesmente um delírio. Né? Ou você teve um sonho, uma viagem astral, sei lá, qualquer outra coisa. Mas não foi um exercício de Halot que você fez. Né? Foi uma projeção da sua cabeça, mas você não fez a viagem de Halot. Eu vou te fazer a pergunta incômoda, né? E quem define esses critérios? Como é que foi definido isso? Isso vale para todo mundo ou vale para a Kabbalah e para o judaísmo? Ou isso é supra-religioso? Tipo, isso no budismo vai ser igual, no hinduísmo vai ser igual. Existe um conceito universal ou ele é específico? Tá. Isso foi definido pelos sábios, vamos chamar assim, né, que se aprofundaram nas técnicas e definiram esses critérios, baseados nos textos que tratam desses assuntos. Então, alguns desses textos, inclusive, estão no Tanakh.
Você começa pegando visões de Ezequiel, de Isaías, de Jeremias, e ali você já começa a ver os padrões, né? Bom, todos eles relatam isso, todos eles falam desse passo, todos eles falam disso, tá? Então, é um corpo de conhecimento, vamos chamar assim, que vai se acumulando, né? E um vai contando para o outro, ó, então era assim, muitos desses ensinamentos no começo eram só orais, a gente sabe, e depois eles vão sendo postos por escrito. Então, eles vão sendo acumulados nessas escolas, que eram escolas proféticas mesmo, né? E depois vão sendo por escritos. E aí, a sua segunda pergunta é muito interessante, porque os sábios reconhecem que uma parte dessas coisas, mais ou menos como você falou, é universal e uma parte é subjetiva ou relativa. Quando você falou de que depende de que porta você entra, né? Uma parte das coisas que você vai ver, elas têm que valer para toda a humanidade. Não importa onde você nasceu, não importa que religião você pratique, né? Que cultura você tenha. E uma parte vai variar, tá? Ou seja, certas coisas você tem que ver igual. Vamos supor, o teto, o piso, né? As paredes tem que ser igual. Mas tem certas coisas que dependem de perspectiva. Depende de que porta você pegou, né? Tem coisas que vai depender da sua cultura, da sua época, tá? Então, por exemplo, a literatura de Halot deixa muito claro que o anjo que você vai ver, o nome que ele vai te dar, vai depender, né? Depende quando você vai subir, quem que está subindo, você vai perguntar o nome do anjo, ele vai falar um nome diferente, tá? Não é necessariamente o mesmo anjo que vai falar com você, Fratergói, e vai falar comigo, né? Pode variar dependendo da época. As figuras que você vai encontrar no caminho podem variar, né? Então, tem aí um elemento subjetivo dentro do elemento universal. Tá? Tá se reconhecendo uma possibilidade, né? Ou até uma exigência de que a sua constituição cultural e pessoal vai influenciar na viagem que você está fazendo. Quase o Zeitgeist. Exatamente. Eu estava pensando nisso quando a gente falou do Gershon Scholem, né? Ele também tem um capítulo muito interessante na pesquisa dele que ele diz isso, né? Quando você estuda a mística como um fenômeno acadêmico, vamos chamar científico, é muito interessante você ver isso. Há coisas que você vê que todos os místicos estão falando igual, seja um místico budista, seja um místico muçulmano, seja um místico católico, seja um místico judeu. Mas tem coisas que são pessoais. O místico muçulmano, obviamente, ele vai ver Alá, né? O místico cristão vai ver Jesus e o místico judeu vai ver o Deus israelita, né? Por que isso? Porque, obviamente, tem um filtro cultural, né? Então, cada um vai ver o seu Deus, da sua forma. O inventário pessoal de cada um. Exatamente, né? Então, isso é uma questão muito interessante, né? Por que cada místico está vendo o seu Deus? Porque tem essa questão cultural filtrada pelo subjetivo, né? Embora esses místicos possam fazer relatos muito parecidos das técnicas que eles usaram, de como é que foi a sensação corporal deles e do que eles viram no caminho. Mas na última hora eles vão descrever diferente. Eu vi Alá, eu vi Jesus e eu vi o Deus israelita, né? Eu costumo definir que tradição é o fio que une as religiões, né? Então, por exemplo, todas as religiões têm uma noção de pecado. Porém, cada uma define o que é pecado de forma particular. Perfeito. Né? O que é pecado para um necessariamente não é pecado para outro, mas todas têm um contexto ali que fala, ó, pecado, todo mundo tem, né? Os seus tabus, né? Mas muda o conteúdo, né? O que é tabu? Exatamente isso. Então, é isso que você está falando. Tem um universal, né? Nessa mesma linha, todas vão ter um conceito de ética, de moral, né? Do que é certo. Tá? Só que a variação dessa ética vai pelo cultural. Então, para uns, por exemplo, comer carne de porco não pode. Né? E o outro vai falar, não, eu não posso comer carne de vaca, porque a vaca que é sagrada. Né? E aí, cada um vai ter essa variação. Mas os dois têm uma conduta. Né? Certas carnes eu não posso comer. Por exemplo, talvez seja um universal. Né, as regras alimentares, né? Exatamente. Todos Sempre têm vai ter conjunto, né? Tem um conjunto de alimentos permitidos e não permitidos. Exato. Quais é que são permitidos? Muda. Exato. Qual é o permitido e o proibido é que vai mudar, né? Exatamente. Nossa, mãe. É um assunto infindável, né? E assim, eu quero passar para ti, eu não sei se ficou alguma coisa de fora, acho que ficou, óbvio que ficou, porque a gente poderia ficar
falando ad infinitum aqui, né? É um assunto que não se esgota, ainda mais uma obra de 1.200 páginas, né? Mas daí eu já fico aqui, eu quero falar para a pessoa que está, para o nosso público que está assistindo ou ouvindo essa conversa, acho que dá para ver a importância dessa obra em particular, a gente está falando dela, né, do Pardês, e como isso, muitas coisas que a gente foi falando aqui, né, vamos referenciar, vieram do Pardês e hoje continuam atuais no pensamento cabalístico, no pensamento esotérico, dentro do hermetismo. Tudo isso ainda ecoa, as palavras do Cordoveiro ainda ecoam, a gente só não sabe que é dele, né? Então, assim, para mim, se você que está assistindo a gente ainda não está convencido, depois de todo esse tempo que nós estamos aqui conversando, se você ainda não está convencido, né, take my money, então eu não sei mais o que dizer para você, mas para mim é muito claro a importância, e vou contar um segredo aqui. Nós estávamos debatendo, quando eu tive da última vez em São Paulo, a gente se encontrou, fizemos uma pequena tertúlia, e estávamos perguntando qual é o projeto que a gente vai encampar agora. E o primeiro nome que veio foi o Pardês, né? Depois vieram outros, pode ser esse, pode ser outro, porque a gente esbarrou no tamanho. Foi unânime, né? Nós dois chegamos à mesma conclusão, que tinha que ser o Pardês. Só que aí a gente começou a fazer conta. Puta, 1.200 páginas, isso vai levar 1 milênio para traduzir, vai ser assim, vai ser assado. Nossa, vai ficar caro, vai ficar problemático, vai ter 1.001 dificuldades, né? Aí pensamos num plano B, que ainda vai ser feito, né? Não vamos revelar para não estragar a surpresa, não vamos dar spoiler, mas saibam que já tem outras coisas engatilhadas. Só que, assim, a gente pensou no plano B, depois passou um tempinho, inclusive teve a workshop da literatura de Eckhart, e as pessoas, durante o workshop, né, a gente acho que comentou, vai ter outro projeto, e ainda não era definitivo o Pardês. E daí as pessoas, tem que ser o Pardês. Então, assim, se existe aquele contexto de a voz do povo e a voz de Deus, exatamente, então não só a gente chegou na mesma conclusão, como as pessoas que nos apoiam direta e indiretamente, todos foram, né? Acho que foi quase uma unanimidade. Não sei se foi 100%, mas chegou muito perto disso, muito perto. Todo mundo dizer, não, tem que ser o Pardês, né? Então, tá aí para vocês, pelo amor de Deus, façam a parte agora de vocês, ajudem esse projeto a se realizar, porque como todos os outros, tanto o Eckhart como esse, e a gente só está começando, é só a ponta do iceberg, são livros que pela primeira vez estão vindo para o Brasil integralmente, né? Porque até então você só tinha comentário, uma pagininha de internet, alguém que pega uma frase solta, algo solto, ali, lá diz tal coisa. Muitas vezes pegas de outro livro, então é uma chance única da gente ter esse material, né? Então é um projeto que tem que ter muita coragem para fazer, porque a gente sabe que assumir um trabalho de 1.000 páginas, não apenas de tradução, mas comentários, notas, edição, né, toda a parte gráfica, e convencer as pessoas a estudar isso já é um absurdo. Né? Então, o que nós estamos fazendo para vocês é um convite, para você que está assistindo é um convite. Né? E dito isso, meu querido Rabi, vou passar a palavra para ti, para você finalizar essa conversa com chave de ouro. Só agradecer, como sempre, Frater, pela ajuda, pelo apoio, pelo incentivo, pelas ideias, né, que geralmente batem muito, que ressoam entre a gente. Obrigado pelo espaço, sempre muito legal da gente bater esse papo, dessa conversa maravilhosa, que, como você fala, daria para ficar aqui horas e horas, né, entrar à madrugada conversando. E agradecer também aos seus ouvintes, né, também sempre muito calorosos, como eu disse, muito receptivos
às ideias que eu trago, aos projetos que a gente cria junto. Agradecer, só agradecer mesmo. Obrigado por tudo. Eu que agradeço. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. E vai ficar o link na descrição. Então, vem com a gente para mais esse desafio, né? Até mais. Muito obrigado. Até.